Fala pessoal do canal do Professor Elson Barbosa, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que com vocês esteja tudo bem, tudo na paz, tudo em ordem, tá? Hoje eu venho aqui sem nenhuma introdução, sem nenhuma enrolação, sem mais delongas. Vou falar a respeito do processo seletivo que nós teremos, né, nos próximos dias, no dia 18 de julho de 2021, será realizado um PSS, Processo Seletivo Simplificado, aqui no município de Porto da Folha, né, para fins de contratação de profissionais da educação, de professores, né, professores de História, professores de Geografia, professores de Língua Portuguesa, professores de Ciências, etc. Certo, pessoal? Então, hoje eu venho aqui dar dicas de leituras para vocês, né? Aproveitando essas 2 semanas que faltam para vocês se prepararem para esse processo seletivo. O processo seletivo ele tem a função de contratar esses profissionais num período de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, certo? Então vamos lá. Hoje eu separei aqui na minha coleção os livros que falam a respeito de Porto da Folha, os livros de escritores buraqueiros, certo, pessoal? Então, hoje eu venho aqui trazer para vocês essa minha coleção, essa pequena coletânea aqui de livros, certo? Então, eu vou apresentar um por um, né, para que vocês possam conhecer, possam pesquisar, possam buscar. Alguns vocês encontram na internet, outros vocês podem encontrar na biblioteca pública municipal aqui do município de Porto da Folha, tá? Outros, infelizmente, vocês não acham mais, tá? A não ser que vocês encontrem algum livro usado de alguém que queira desfazer, alguém que queira passar adiante o seu livro, tá, pessoal? Mas eu tenho aqui uma pequena coleção, ó. São livros até volumosos. Muita gente não sabe dessa literatura de Porto da Folha, né? Muita gente fica abismada quando vê a quantidade de livros que tratam a respeito do nosso município. Uma certa vez eu falei com uma pessoa e ela ficou admirada. Eu não sabia que existia essa quantidade de literatura em Porto da Folha. Eu vou começar hoje com esse livro aqui, talvez seja o mais velho, não, ele é o segundo mais velho, né? Esse livro aqui, pessoal, é o livro, eu já fiz vários vídeos nesse canal aqui para vocês, né? Quem puder adquirir esse livro, quem puder ler esse livro, pegar na biblioteca, pega com algum colega que tenha emprestado, esse livro é o livro Porto da Folha, Terra de Buraqueiros, um esboço histórico do município, né, do autor Antônio Carlos Pereira, que é um cidadão aqui de Porto da Folha. Tá? Esse livro foi publicado, pessoal, no ano de 2006, se não me engano, não me falha a memória, tá? 2006. Certo? Aqui nós temos o hino, a bandeira do município. Nesse livro, como o próprio título já diz, o autor, o Antônio Carlos Pereira, traz aí um esboço muito interessante do nosso município, tá? Eu vou ler aqui só a questão do... Eu vou mostrar para vocês aqui os índices desses livros, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. São livros riquíssimos, né? Livros, pesquisas aí. A gente tem que dar valor ao que é da terra, né, pessoal? Então, aí, ó, o índice, dedicatória, apresentação, poesia, tem uma pequena poesia, né? Capítulo 1, a história em foco, começando. Aldeia de Porto da Folha, os índios Chocó e remanescentes Chocó, grito do sertão, palavra última, a localização do município, ele vai dar aí a questão do território, né? Da dimensão do nosso território, tá? Vai falar aí sobre, ó, meios de transporte e comércio, recenseamento, já começamos grandes, vai falar dos primeiros recenseamentos do Brasil colonial, tá? Segundo capítulo, ele vai falar sobre do bordado à música, ele vai falar dos artistas, né? Dos artistas da terra. O artesanato, a cultura, a restinga, o brocotó, a filarmônica, né? Isso está um pouco desatualizado em 2006, mas algumas informações são relevantes, tá, pessoal? Então, indico também esse livro. Capítulo 3, uma educação voltada à cultura popular da nossa história, manifestações religiosas, contos de Senhorzinho Bahia, eu vou fazer um vídeo sobre o Senhorzinho Bahia, passagem de Lampião em Porto da Folha, festa do vaqueiro,
Capítulo 4, empresas que contribuem para o progresso do município, surgiu o comércio. Né? Capítulo 5, origem e história do futebol, o Guarani, hino do Guarani, campos de futebol. Capítulo 6, nossos heróis e grandes feitores da vida pública, prefeitos, filhos que engrandeceram nossa terra, os filhos ilustres. Né? No capítulo 7 vai falar sobre os povoados que crescem Porto da Folha. Né? E aí vai falar da Ilha do Ouro, Lagoa do Rancho, Lagoa da Volta, Lagoa Redonda, Niterói, Mocambo, Linda França, Ambruzeiro do Matuto e Ilha de São Pedro. E a origem do povo Chocó. Tá, pessoal? Vai falar aí a respeito dos 9 povoados. Certo? No capítulo 8, um marco na agricultura local, a história da várzea. Capítulo 9, história da capitania de polícia, segunda companhia em Porto da Folha. Capítulo 10, artistas da terra, jogadores de sinuca, jogadores de baralho, cantores, compositores, etc. Capítulo 11, presença da Igreja Católica, os vigários, né, que por aqui passaram, os padres, a relação dos padres, que por aqui já passaram. Capítulo 12, as escolas de Porto da Folha, as particulares e as públicas, isso está um pouco, mudou, né, de 2006 para cá. Capítulo 13, o desenvolvimento do comércio de Porto da Folha se deve a... Aí vai explicar, né? E aí anexos, fontes bibliográficas e dados do autor. Esse é o pequeno primeiro livro que eu indico, tá? No segundo livro que eu vou indicar hoje, pessoal, é esse livro aqui, que é o livro das nossas leis, né? A Lei Orgânica do Município de Porto da Folha. Esse livro foi publicado no ano de 1990, a Lei Orgânica do Município de Porto da Folha, tá? Na época aí, onde essa proposta aqui, essa lei orgânica foi apresentada, né? A Comissão Constitucional, a Câmara, no caso, a Câmara de Vereadores, tinha como presidente Antônio de Freitas Dória, né? Vice-presidente João Rivaldo Lima, o relator José Júlio Nunes de Santana Gomes, que viria a se tornar prefeito, né? E o segundo relator, Manuel Messias de Oliveira, né? Então aqui ele vai tratar sobre as nossas leis, a se atentar também para a questão das atualizações, né, daquelas emendas que foram depois inseridas, tá, pessoal? Na nossa pequena Constituição, digamos assim, né? Eu vou só dar os créditos aqui, ó. Eliezer Santana Neto, presidente. Antônio de Freitas Dória, vice-presidente. Miguel Pereira Braga, primeiro secretário. Kleber Costa Silva, segundo secretário. José Rivaldo Lima, terceiro secretário. José Júlio Nunes de Santana Gomes, Manuel Messias de Oliveira, Manuel de Souza Dória, João Aragão, Antônio Carlos de Campos, José Teixeira Vieira da Costa, José Araújo Leite Filho, Oscar Gama da Silva e Juarez Loureiro Lima. Comissão Constitucional. Antônio de Freitas Dória, presidente. Então, tenham esse livro também em mãos. Certo, pessoal? Quem for fazer o PSS. Outro livro que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, esse livro é bem atual, né? Já fiz vários vídeos também sobre ele. O Sertão Sergipano não trata apenas de Porto da Folha, como o próprio nome diz, trata sobre o sertão inteiro. Belezas e Contrastes, do amigo Idenilson de Albuquerque, que é esse escritor desse livro. Aqui, ó, pessoal, escritor, tá? Então, esse livro daqui vai falar de temas gerais, né? Vai falar a respeito da geografia, vai falar a respeito de personalidades ilustres, vai falar a respeito da vaquejada, vai falar a respeito do Guarani, né? Vai falar aí a respeito da Neomício, das ONGs, né? Aqui de Porto da Folha, do Carnaval de Porto da Folha, grupos de dança, certo, pessoal? Vai falar aqui sobre o Natal, nosso tradicional Natal, personalidades, tá? Deixa eu ver mais aqui o que ele vai falar. Poetas, cantores, compositores, né? Artistas, né? A religiosidade de Porto da Folha, vai falar um pouco dos povoados também, tá? Isso aqui muito mais atualizado, né? Esse livro é do ano de 2019, como eu falei, certo, pessoal? Porto da Folha, capital do vaqueiro. Aí ele vai falar sobre Monte Alegre, vai falar sobre Gararu, vai falar sobre Nossa Senhora da Glória e os outros municípios do sertão, tá? Esse livro também recomendo. Agora eu vou mostrar para vocês esse livro, pessoal, que pouca gente conhece. A Formação Social da Miséria. Ó, dá um close aqui para vocês verem.
Porto da Folha, no Sertão do São Francisco, 1820 a 1920. Esse livro vocês encontram na internet, editora Autografia, tá? O nome do escritor é o Francisco Carlos Teixeira da Silva, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, né? Ele é lá do Rio de Janeiro, tá? E ele fez aí uma análise muito aprofundada nesse livro aqui, um livro bem extenso e significante, né? Um livro aí com quase 300 páginas, onde ele vai debater a respeito da questão da miséria, da fome, né? Aí, do primeiro reinado, segundo reinado, né? Do ano de 1820, lá no Brasil Imperial, antes da independência, no Brasil Colônia, até o ano de 1920, República Velha, né, pessoal? Então, esse livro daqui também super indico, vocês encontram na internet, né? Vocês encontram tanto para vender o livro físico, eu prefiro o livro físico, mas vocês também encontram aí o livro em PDF, né? Abrange a antiga freguesia do Porto da Folha, compreendendo os atuais municípios sergipanos de Porto da Folha, Canindé, Poço Redondo, Itabi e Gararu, onde ao longo do período entre 1820 e 1920, portanto 100 anos, né, desenvolveu-se uma frente de expansão da pecuária e em seguida do algodão. As terras, em especial aquelas favorecidas pela irrigação natural, propiciada pelo São Francisco e pela presença de cacimbas, foram fortemente disputadas por índios os chocós e por pequenos produtores de alimentos, a maioria dos quais desenvolveram formas comunais de posse e uso da terra. A expansão da pecuária promoveu violentos choques e disputas, transformando a fronteira, entre aspas, né, sertaneja numa região de conflitos e lutas pela terra entre lavradores e criadores, tornando a paisagem local num locus de lutas entre as noções de terra de trabalho e terra de negócio. Super indico esse livro, já li todos esses livros aqui. O único que eu não li foi o livro novo, que eu vou mostrar para vocês aqui, a novidade, tá? Indico também este livro, ó, História e Memórias, Porto da Folha e Sua Gente, publicado em 2009. Esse é o livro do Eufrásio Moreira Feitosa, aqui, ó, Eufrásio Moreira Feitosa, certo, pessoal? Onde, no caso aqui, ele vai contar, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso índice, né? Ó, ele vai falar primeiro, né, aí, a respeito dos historiadores da tradição oral, né, aquilo que é passado de pai para filho, que também é muito importante. A síntese das origens, né? O morgado do Porto da Folha compreendia Nossa Senhora da Glória, Gararu, Canindé, Poço Redondo, Itabi, né? Tudo isso era chamado de morgado do Porto da Folha. As questões de terra, os Tavares versus os buraqueiros, né? Vai tratar sobre a revolta do Araticum. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vocês podem procurar aí, vocês vão encontrar. Coloca aí no YouTube, a revolta do Araticum, vocês vão achar. Vai falar sobre a invasão das terras dos índios chocós, os fundadores, as primeiras famílias de Porto da Folha. Esse cara aqui, ele foi atrás do cartório e conseguiu os inventários, né, para provar sua tese. Qual que é a sua tese? Diferente daquela que é aceita pela maioria dos escritores, o Eufrásio, ele disse que o Porto da Folha não foi fundado por holandeses, né? E, inclusive, ele disse que o Tomás Bermudes provavelmente nunca existiu. O que ele fala é que Porto da Folha foi fundado por ciganos, né? Um casal de ciganos, e teria aqui chegado na região do Borocotó e da Restinga, e eles vieram, na verdade, corridos, né? Fugindo de um lugar, provavelmente do litoral, Pirambu ou Pacatuba, vieram para essa região. Aqui se estabeleceram, por ser uma região de difícil acesso, adentrando o Capivara, né? Pelo Rio São Francisco, adentrando o Capivara, chegando a Porto da Folha, né? Então, a sua tese basicamente é essa, tá, pessoal? Ele vai falar sobre a primeira, segunda e a terceira gerações, dar nome das pessoas, né, através dos testamentos que essas pessoas deixaram e também da questão tanto dos testamentos quanto das escrituras dos terrenos, tá, pessoal? A quarta geração, a quinta geração, a sexta e a sétima gerações, netos, bisnetos e tetranetos de Bonifácio de Campos, a Igreja Matriz e suas reformas. Ao longo de todo o seu livro, ele vai descrever sobre todos esses temas. Muito interessante, muito bom esse livro. Super indico, tá?
Esse livro também, que não trata somente de Porto da Folha, mas ele trata principalmente sobre Porto da Folha, que é o livro Impactos Socioambientais à Margem do Rio São Francisco, Relação Homem-Natureza, que é do Reginaldo Gouveia dos Santos. Ele vai tratar sobre o quê? Ele vai tratar aqui em relação à construção das barragens de Xingó e como isso afetou o fluxo do Rio São Francisco, né? Como isso afetou as comunidades ribeirinhas, tanto de Porto da Folha quanto de Canindé de São Francisco, de Poço Redondo, Gararu e etc. Né? E também da margem alagoana. Né? E por que Porto da Folha ficou fora? Né? Porto da Folha, Gararu, etc. Ficaram de fora aí de alguns planos, né? De alguns projetos aí da CHESF, né? Da questão aí da revitalização, dos impactos socioambientais das populações ribeirinhas, né? Porque, por exemplo, o município de Canindé de São Francisco e Poço Redondo ganharam sistemas de irrigação, por exemplo, né? E por que Porto da Folha ficou de fora? Então ele vai discutir tudo isso nessa obra, pessoal. Super indico. Vocês encontram também na biblioteca. Agora eu vou falar para vocês a respeito de talvez sejam os livros mais interessantes, mais recomendados, certo, pessoal? Eu gosto muito, não desprezando os outros, mas eu gosto muito do Manuel Alves de Souza. 3 volumes sobre Porto da Folha. Este último é o novo. Vou falar daqui a pouco sobre ele. No primeiro livro, Porto da Folha, vejam, o famoso livro Verdinho, né? O Verdinho é Porto da Folha, Fragmentos da História e Esboços Bibliográficos, do Manuel Alves de Souza, coleção Lindolfo Alves de Souza, é o nome do pai dele, tá? Do escritor. Porto da Folha, Sergipe. Manuel Alves de Souza, ele vai falar aqui sobre esse livro daqui, na verdade, ele foi uma encomenda, né? Foi encomendado pelo prefeito, então prefeito de Porto da Folha, o Manuel Gomes de Freitas, Manuel de Rosinha, né? A respeito da questão da fundação de Porto da Folha. Existia aquela dúvida, né? Se Porto da Folha teria sido fundado mesmo no ano de 11 de novembro de 1896, se não me engano, né? Que era comemorado aí o aniversário de Porto da Folha, né? Então, assim, ele pesquisou, né? E viu que estava errado, né? Ele foi lá no conjunto das leis do Império e acabou descobrindo que Porto da Folha foi fundado mesmo em 19 de fevereiro de 1835. Se a gente sabe dessa data hoje, agradeçam esse cidadão aqui, ó, Manuel Alves de Souza, tá? E, além do mais, ele vai trazer também aí fragmentos, né? E vai trazer biografias de personagens ilustríssimas do nosso município. Eu não vou falar de todos, porque é muita gente que ele fala, né? Mas eu vou citar alguns, né? A primeira parte do livro é sobre a questão histórica, né? Retificando a data da emancipação do município, né? Ele vai falar sobre o conjunto das leis e tal, a justificativa do livro, né? Vai falar aí sobre o projeto de emenda à lei orgânica do município, número 1 de 2006, tá, pessoal? Esse livro é de 2009, tá? E na segunda parte são as biografias, né? E a terceira parte vai falar sobre Porto da Folha na Segunda Guerra Mundial, onde eu já fiz também vários vídeos aqui para o canal. Então ele vai falar sobre Frei Angelino, vai falar sobre Antônio Carlos do Aracaju, vai falar sobre André Lucas, vai falar sobre o Frei Honório Rito do Leão Brasil, vai falar sobre o Hermeto Rodrigues Feitosa, ele vai falar aqui sobre Frei Inox Salvador de Melo, sobre seu Auroaldo Santana, vai falar aqui sobre o Antônio Xavier de Souza, vai falar sobre os padres que por aqui passaram, os padres de Porto da Folha que nasceram aqui, né? O Edson Ulisses de Melo, Domingos Gonçalves Lima, Francisco Alves Feitosa, vai falar sobre Antônio Porfírio de Brito, enfim, muitas personalidades, muitas pessoas ilustres de Porto da Folha. Eu super indico, esse é o meu livro preferido. Vai falar sobre a entrega dos cangaceiros em Porto da Folha, né? O casamento de Dulce e criança em Porto da Folha, o batizado do cangaceiro Balão em Porto da Folha, tá? O seu segundo livro é esse, pessoal, ó. Esse livro foi publicado no ano de 2015, bem mais recente, né? Porto da Folha na Revolução de 1930, Intendentes e Prefeitos. Manuel Alves de Souza, coleção Lindolfo Alves, né, do pai dele. Manuel Alves de Souza aí, ó. Ele é um apaixonado por Porto da Folha. Ele não reside aqui, ele reside em Aracaju, tá? Mas nesse livro ele vai tratar aí a respeito dos intendentes, né? Que aqui passaram.
de 1930, na época de Getúlio Vargas, né, a ditadura de Getúlio Vargas, até o ano de 1945, 46, por aí, tá? Até 1946, para ser mais exato. Eu ia falar de todos os prefeitos. Prefeitos naquela época tinham o nome de intendente, né? Porque eles eram indicados, né, pelo governo federal. Os interventores, os intendentes, né, e depois os prefeitos, tá, pessoal? Então, no pós-Vargas, chamado já de prefeitos. Então ele vai fazer essa análise, né? Então ele vai falar aqui, deixa eu pegar o índice também, para não ser injusto com esse livro, né? Ele vai falar aqui sobre o José Gonçalves de Gouveia Lima, intendentes, né? José Xavier de Melo, o farmacêutico Temístocles Pereira, e os prefeitos Francisco de Sá Cardoso, José Teixeira de Souza, segundo-tenente Manuel Ananias dos Santos, segundo-tenente Armando Mendes, né? Vai falar também sobre o Joaquim Gomes de Almeida, capitão Manuel Ramos dos Santos, Antônio Gonçalves Dória, Cícero Poderoso, Antônio Rito de Melo, Lindolfo Alves de Souza, e etc. E Companhia Limitada, tá, pessoal? E o terceiro e último livro dele, do Manuel Alves de Souza, esse livro chegou hoje, né? Não o li ainda, mas ele vai falar aí, coleção Dr. João Batista Nogueira, tá? Já é outra coleção. Contribuição à História Política de Porto da Folha de 1946 a 1990. Do pós-Vargas à Nova República, Manuel Alves de Souza, Porto da Folha, Sergipe, Brasil, 2020. Né? Então, foi publicado ano passado. Então, nesse livro aqui, ele vai tratar aí já dos governos, né, mais recentes, das administrações mais recentes. Tá? Deixa eu ver aqui o índice, o sumário. Né? Ele vai falar aqui, ó, sobre o Antônio Gonçalves Dória, o Gonçalo da Silva Dória, Antônio Pinto de Rezende, Antônio Dantas Tavares, todos esses prefeitos, tá, pessoal? Os prefeitos do regime militar, do período militar, né, de 1964 a 85, vai falar sobre o Pedro Xavier de Melo, Aroaldo Alves de Santana, Antônio Pereira Feitosa, José Miguel Xavier, Antônio Pereira Feitosa, de novo, foram duas administrações, né, 2 mandatos. Prefeitos da Nova República, de 85 até 1990, que foram Antônio Loureiro Feitosa e a Marlene Monteiro Barbosa Feitosa. E por último, no segundo capítulo, os porto-folhenses. Vejam só, a novidade. Porto-folhenses, eu vou fazer vídeo sobre isso ainda, vários. Porto-folhenses perseguidos pelo regime militar. Luiz Alves da Silva, Manuel Mendes Feitosa, Antônio Moreira Matos, Sebastião, conheci o Sebastião José de Lima, José Moreira Matos, Frei Angelino, também eu conheci, tive a felicidade de conhecer, Frei Angelino Caio Feitosa e o Bonifácio Alves da Rocha Sobrinho. Eu ainda não li esse livro, mas ainda dá tempo, pessoal. Esse livro aqui ainda está à venda, né? E também será disponibilizado na nossa biblioteca, tá? Biblioteca Municipal de Porto da Folha. Então, ficamos por aqui. O vídeo já está um pouco longo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa coletânea aqui, dessa coleção de livros, né? Dessa minha preciosidade. Guardo com muito orgulho esses livros aqui na minha estante, tá? Então, valeu, curtam, comentem, compartilhem, deixem aí sugestões para os nossos próximos vídeos. Ficamos por aqui, fui!